Amém? Isso, uma situação um pouco atípica, porém, né, vamos vencendo. Pega a sua Bíblia aí, para nós estarmos meditando na palavra. Fala assim comigo: a palavra do Senhor é a nossa única certeza. Você crê nisso? A palavra do Senhor é a nossa única certeza, é aquilo que nos alimenta. Por isso, somos gratos pelo que Ele tem proporcionado. Tivemos ministrações das palavras usando aí a internet. Agora podemos nos reunir aqui. E enquanto pudermos, estaremos fazendo isso e intercedendo pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Amém? Em nome de Jesus, tomando todas as precauções. Ultimamente, quem está acompanhando aí, muda tudo, estão mudando. A gente fica até perdido, né? Então, a cloroquina antes não podia, agora pode. Não, foi errado, não fizeram. A hidroxicloroquina, agora é, agora não é. Gente, só temos uma certeza: a palavra do Senhor. Amém? As promessas dele para a nossa vida. Livro do Apocalipse, abra comigo. Lá no finalzinho da sua Bíblia, nós vamos estar tomando posse dessa palavra nesta noite. Apocalipse, capítulo 2 do livro do Apocalipse. Esse livro da Bíblia é fácil de achar, né? Apocalipse, capítulo 2. Cadê sua Bíblia, minha irmã? É uma só. Nós vamos fazer depois uma vaquinha para ajudar você. Agora com o distanciamento, né? Não tem jeito nem de falar assim: pega carona na Bíblia do seu irmão. Não tem jeito. Mas fica atento. 2:8. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Amém? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Amém? Pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. É bênção, podemos estar aqui e vamos tomar posse dessa porção da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu comecei aí, para quem está acompanhando na internet, os devocionais, uns estudos aí a respeito dessas 7 igrejas. Eu estou dando vários estudos para nós entendermos a questão do final do tempo, arrebatamento e tal, porque fala-se muito da volta de Jesus e sabemos e cremos. Amém? Quem é cristão aí, levanta a mão. Então você tem que crer na volta de Jesus, meu irmão. Amém? Não tem como. Porém, tem várias coisas que precisamos entender antes. Então estamos fazendo aí os estudos a respeito dessas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, né? E eu peguei aqui e quero hoje estar trocando com os irmãos e entendendo a respeito dessa igreja. Das 7 igrejas, presta bem atenção, das 7 cartas, que o próprio Senhor Jesus mostrou a João, só essa não tem nenhuma repreensão de Jesus, do Senhor. Somente a igreja de Esmirna. Todas as demais têm alguma repreensão do Senhor. Porém, tenho contra ti, olha, você pulou aqui, falhou ali. Agora, esta igreja, esta carta, é interessante, é a única das 7 que não tem nenhuma repreensão do Senhor. Por quê, pastor? Bom, como nós sempre estudamos, já falamos, a visão que nós temos com relação ao livro de Apocalipse, ele tem um aspecto histórico e tem aspecto também profético. Por isso que ele fala com João, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Então nós vemos claramente aqui uma questão do Senhor mostrando, como nós falamos, um determinado período da igreja. Cada uma das cartas remete a um período da igreja, desde que nasceu a igreja, começou lá no livro de Atos, com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo.
aonde deu poder ao povo para poder falar, pregar sem medo e sem receio, até os dias de hoje. Agora, esse período que está aqui, da carta de Esmirna, remete ao ano 100, com a morte de João, o último apóstolo. Amém, meus irmãos? Quando morre João na ilha de Patmos, o próprio que escreveu, até o período do ano 316, que é uma conversão, entre aspas, do imperador romano chamado Constantino. E esse período do ano 100 ao período até o ano 316 foi o período de maior perseguição da igreja. Foi o período em que a igreja foi mais perseguida de todos os tempos da história da igreja, desde o nascimento da igreja, do início da igreja. Nunca se viu tamanha perseguição. E é por isso que nessa carta Jesus não tinha nada para falar deles. Porque quando tem perseguição, meu filho, só vive crente de verdade. Quando tem perseguições e problemas, só vai ficar firme quem é crente de verdade. Os meia boca, os meia sola, as coisas assim, vai ficando pelo caminho, não tem como. Por isso que esta carta, das 7 em que o próprio Senhor Jesus mostrou, e isso remete também às nossas vidas hoje. Porque o livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, ela pode ter livros históricos, porém sempre vai trazer revelação para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então não é somente um aspecto histórico do que aconteceu em um determinado período. É também uma palavra de Deus em que pode acontecer durante todo o tempo, até Jesus voltar. Então foi uma igreja muito perseguida. E eu quero pegar esse ponto para que a gente venha entender. Olha só que interessante, versículo 8: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e viveu. Então aqui, como todas as cartas, Jesus já começa mostrando quem é ele e quem está ditando a João as coisas. Amém, meus irmãos? Aquele que foi morto e vive é o Senhor Jesus. Bom, continuando, versículo 9, quer dizer, ele escreve também ao anjo da igreja. Quando fala anjo da igreja, quem esteve conosco, quem participou da escola bíblica, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Pode ser um ser espiritual, amém, meus irmãos, anjo mesmo, como pode ser qualquer um que leva a mensagem de Deus. E nós sabemos que aqui as cartas, como o próprio Senhor Jesus falou no início, ele está dizendo que é aquelas 7 estrelas que ele carrega e traz na sua mão direita, ou seja, aqueles que cuidam, que lideram e que faz a igreja do Senhor andar e caminhar pela fé. Aqui no verso 9: conheço a tua tribulação. Eu quero pegar aqui para a gente estar meditando. Então ele começa agora falando, como eu disse, não teve repreensão alguma, não tinha nada para falar daquela igreja. E ele diz agora: eu conheço a tua tribulação. Bom, a palavra tribulação vem do grego, até eu fui hoje atrás, tribus. Tribus em grego quer dizer pressionar. Pressionar, tribus. E quando fala tribulação, quer dizer que é uma pressão em 3 sentidos. Nos planos cartesianos, X, Y e Z. Ou seja, é pressão de cima, é pressão dos lados, é pressão para frente e para trás. Isso é o que significa tribulação. Quer dizer, uma pressão que vem de todos os lados. E o Senhor Jesus fala para aquela igreja: eu conheço a tribulação de vocês. Então era uma igreja que passava por tribulações. E obviamente, passava por tribulações de todos os lados. Se você olhar no contexto histórico, essa igreja, ela passava por tribulações do sistema político. Porque nesse período do ano 100, da morte de João, até o ano 316, só para vocês terem uma ideia, o Império Romano, os imperadores, passou ali, se não me engano, 3 imperadores, ditaram e colocaram 10 leis, dando plena liberdade ao povo dentro do território romano de perseguir cristão. Teve 10 leis
em que dava plena liberdade para qualquer cidadão romano perseguir os cristãos. Inclusive uma delas, de Nero, era da seguinte maneira, só para você ter uma ideia: se você for cidadão romano, você pode chegar na casa de um cristão que se diz cristão confesso e pegar todos os seus bens, a sua casa, tudo que é dele. Então eles tiveram essa pressão. Eles também tiveram a pressão no segundo eixo, vamos pôr assim, que é, que podemos dizer assim, pressão econômica. Alguém já viu isso ou não? Alguém já sentiu alguma pressão de sistema econômico? Obviamente, gente. Primeiro ponto, tá? Pegando aqui o exemplo de Esmirna. Esmirna era um porto comercial, um porto muito bem abastado. Ali havia um comércio muito grande. E o que aconteceu? Em uma das leis que colocaram, bom, se a pessoa que se diz cristão, que confessa Jesus Cristo como Senhor, que segue essa seita, como diziam eles, não pode participar do comércio, porque não adora os deuses do comércio. Então, obviamente, aqueles que eram comerciantes não tinham como comprar e vender. E também nesse sistema dessa pressão no sistema econômico, aqueles que também tinha um trabalho assalariado, por exemplo, era empregado, funcionário, também acabava perdendo o seu emprego. Então tinha a pressão do sistema em um eixo do sistema político, tinha num outro eixo a pressão do sistema econômico, e para completar, como está aqui, vamos lá, continuando, verso 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas ele faz uma observação: mas tu és rico. Fala assim: eu sou rico. Sabia disso, meu irmão? Ai, pastor, eu não sabia. Meu filho, a maior riqueza que temos é a vida eterna. Quantos não estão procurando? Quantos não estão aí desesperados? Essa é a nossa maior riqueza. E ele diz, olha só que interessante, continuando: então conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Aqui o terceiro eixo, como eu falei, fazendo comparação ao plano cartesiano. Então eles tinham perseguição na área, na questão política, tinha perseguição na questão econômica, e tinha perseguição religiosa. Nesse período aqui, só havia praticamente, podemos dizer assim, uma religião monoteísta. Os muçulmanos ainda não tinham dado as caras, meu irmão. Ou era judeu, ou era cristão. E agora eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, que também se diziam descendentes. Claro, eles eram descendentes de Abraão. E nós, os cristãos, nós fomos enxertados. Porém, a perseguição religiosa. E por aqui você pode perceber algo que está meio eminente nos nossos dias. Mas uma coisa era interessante: mesmo diante de todas essas perseguições, de todos os lados, eles não deixaram de adorar o Senhor. Aqui nesse período, foi o período que teve mais mártires da igreja. Estou falando na questão proporcional. Não confessava Jesus, morria com leão. Não confessava Jesus, morria queimado. Se não deixasse de confessar, perdão, se confessasse e não renunciasse, não deixasse de confessar, morria. E foi a época que teve os maiores mártires, a começar por Policarpo. Policarpo foi o primeiro líder, o primeiro pastor dessa igreja. E pediram para que ele renunciasse a Jesus Cristo. Ele falou que não. E morreu queimado, declarando a sua fé no Senhor. E como somos nós nessa história toda? Então eu quero dizer, meus irmãos, que o nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. E essa palavra é para nós hoje, para que a gente possa entender que nada pode separar do nosso amor com o Senhor. E nada tem que ser nada, nem perseguições, nem coisa alguma. Amém, meu irmão? Mesmo que você esteja passando por problemas econômicos, lembre-se que Ele é Deus. E olha só, continuando, verso 10. Olha que interessante: não temas. Fala assim comigo: não temas.
Oh, glória, presta bem atenção. Olha que interessante, uma igreja perseguida, uma igreja que mesmo debaixo de toda essa perseguição reuniam-se, mesmo debaixo de toda essa perseguição eles iam, e meu filho, o povo judeu que perseguiam eles, o povo romano que perseguiam eles, aqueles que eram comerciantes daquela cidade que perseguiam eles, eram reais, amém meus irmãos? Eu estou dizendo isso, porque para que você, eu e todos nós venhamos a entender algo importante de Deus. Ai pastor, você não sabe o que está acontecendo com a minha vida, você não sabe o que está acontecendo aí fora. Ai, esse coronavírus é real, é real. Mas olha só que interessante, versículo 10: não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias, mas se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém meus irmãos? Assim como eles, eu quero dizer para vocês, as coisas reais que estão acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, era a mesma coisa que estava acontecendo com eles. Não era nada de ilusão, era tudo coisa real. Porém, continuaram firmes e declarando a fé, falando em quem criam, e não abriram mão da salvação. Amém meus irmãos? Nós temos aí, tem se falado muito, vocês sabem, é o famoso hashtag. Hashtag fica em casa. O mundo diz hashtag fica em casa, e o Senhor diz hashtag não deixe de congregar. Eles falam isso, o Senhor fala isso. Só que tem uma diferença muito grande. Ali é para sua proteção, concordo, sim, é dessa maneira. E aqui é para proteção, e também tem junto com aquele que segue essa palavra: estou convosco, não temas. Você crê nisso? Fala assim: o Senhor é comigo. Vira para o seu irmão que está ao seu lado, mesmo mascarado, fala assim: o Senhor é contigo, meu filho. O Senhor é contigo, mesmo nessa distância assim, bênção. O Senhor é conosco. E eu quero dizer, meus irmãos, nessa situação toda, essa igreja não tinha nada para Deus falar, para o Senhor Jesus falar de errado. E foi o período de maior perseguição, e também foi o período de maior crescimento da igreja. Foi o período que a igreja mais cresceu. Quanto mais perseguia, mais crescia. Quanto mais jogava cristão para os leões, e aqueles que assistiam de camarote, e eles se convertiam, porque falavam assim: poxa vida, não é possível que aquele camarada é tão ignorante que não vai negar Jesus para que viva. E eles falavam, confessavam e declaravam, e aquela ação de fé convertia a multidão que estava assistindo. E essa é a história do que aconteceu. E eu quero que a gente venha tomar posse dessa palavra, que venhamos a entender. Mas só que tem um detalhe importante aqui quando fala de tribulação, porque isso remete às nossas vidas hoje. Isso remete ao que nós estamos passando. E não é a tribulação dos últimos dias, nem a grande tribulação. Porém, está aí uma prensa. Nós estamos sendo prensados politicamente, estamos sendo prensados economicamente, estamos sendo prensados também por perseguições religiosas. Amém meus irmãos? E por aqui dá para nós termos uma ideia do que o Senhor aguarda e espera de nós, de mim, de você, de cada um de vocês que estão aqui: ser fiel até o fim. Porque olha que detalhe importante aqui, no verso 10 novamente: não temos as coisas que está para sofrer. Aí ele fala: escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão. E o Senhor Jesus também falou isso em 24, quando ele diz no princípio das dores: serão perseguidos, alguns serão lançados em prisões. Ai pastor, será que vai chegar isso? Meu filho, se Deus falou, nós cremos, vai acontecer. Ai misericórdia, não, fique tranquilo. Para que sejais provados, e terei uma tribulação de 10 dias. Presta atenção nos detalhes da palavra. O Senhor falou assim para aquela igreja: olha, vocês terão tribulações de 10 dias. Fala assim comigo: 10 dias. Quando nós vemos essa questão do 10 na palavra, na Bíblia, remete a algo muito importante. O 10 quer dizer o seguinte: um ciclo completo sendo cuidado e administrado, governado. Sabiam disso? Se você olhar, nós temos 10 dedos.
Amém, meus irmãos? Quando Deus deu a lei dele e falou: eu tenho o comando e o controle. A lei deles foram quantos mandamentos? 10. Então é um ciclo completo. E também está dizendo, ó, tem começo e tem fim, e tem um comando e tem um governo. Não é coisa que está largada, não é coisa que está ao léu, ao vento. Não, com controle, e controle do Senhor. Quando Deus fala, Ele está no controle. E Ele falou para aquela igreja e fala conosco: fica tranquilo, terá aí o princípio das dores. Seria a mesma coisa, uma pequena tribulaçãozinha. Agora remete a um princípio e um fim. E o principal, o controle de Deus. Nós vemos na palavra os 10 mandamentos. Nós vemos que o dízimo, o que é? Eu entrego para Deus 10% para que Ele assuma e controle a minha finança. Amém, meus irmãos? Nós vemos na palavra, no livro de Deuteronômio, por exemplo, que uma família, uma descendência é selada por Deus na 10ª geração. Por isso que Deus falava de abençoar as gerações futuras, porque lá no livro de Deuteronômio Ele deixa muito bem claro: na 10ª geração daqueles que me servem, eu selarei a bênção. Nós vemos também no livro de Números, no capítulo 14, por exemplo, que aqueles que caminharam no deserto e tentaram Deus por 10 vezes, Ele falou: não verão a minha glória. Para vocês verem que eu estou no controle. Apesar de vocês acharem que no caminhar do deserto estão aí perdendo o seu tempo. Está vendo? Por isso que Ele diz, é 10 dias. E claro, meu irmão, é o tempo de Deus. Amém? Você crê nisso? Nós vemos no Evangelho de Mateus, por exemplo. O Evangelho de Mateus tem 10 parábolas. Meu filho, não é coincidência, é Jesus-cidência. É Ele no controle, é Ele mostrando o que Ele faz e sempre vai fazer. E obviamente são 10 espias que foram ver as terras boas para que pudesse tomar posse. Nós vemos as 10 virgens. Enfim, é um sistema fechado, completo, com o domínio de Deus. Posso ouvir um glória a Deus mesmo de máscara? Ai, que bênção, uma igreja bem poderosa. Estão tudo meio abafado. Então aqui, meu irmão, o Senhor está falando e fala conosco nessa noite. Olha, eu quero dizer o seguinte: mesmo que aconteça algumas coisas, eu aguardo e espero uma igreja como a igreja de Esmirna. Amém, meus irmãos? Uma igreja que sabe suportar e vai vencer, porque eu estou no controle, diz o Senhor. Apesar dessa tribulação, são 10 dias. Obviamente que aí está sendo tipificado o poder e o controle do Senhor. Amém, meus irmãos? Vai comigo rapidinho, Mateus 24. Eu estou citando aqui, mas vamos pegar que é importante. Eu já ministrei, já falei, né? Essa palavra a gente tem falado muito. Mateus capítulo 24, versículo 7. Vocês sabem que aqui em Mateus 24 é quando os apóstolos e os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram a respeito do final dos tempos. E ele vem falando a respeito, lá na frente, né? A partir do verso 15 ele fala da tribulação e grande tribulação. Porém, antes disso ele diz algumas coisas que viriam, que diz como o princípio das dores. O princípio das dores, como está aqui na palavra, é aquela questão de como uma mulher que está prestes a dar à luz. Eu já citei isso, já preguei, já ministrei. É aquilo que já vai dando sinal que algo vai nascer. Alguém vai nascer. Amém? Então, capítulo 24, a partir do verso 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Olha aqui, fala assim, princípio das dores. E aqui o Senhor Jesus, Ele está falando com a igreja, meu filho. Ele não está falando depois do arrebatamento da igreja vão acontecer essas coisas. E nós observamos e temos observado que as coisas estão acontecendo aí, amém, meus irmãos? Está aí latente. Então, nós precisamos prestar atenção. E olha aqui um dos princípios da tribulação, dos 3 eixos que pressiona
Um deles está aqui: fome, quer dizer, problema econômico. Você crê nisso? Versículo 8: todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém? Todas as nações. Perseguição política. Lembra dos 3 eixos? Vocês estão lembrados aí? Amém? Agora eu não estou falando mais da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é simplesmente também um ato profético, uma palavra profética de Deus para as nossas vidas hoje. Vocês verão perseguições, sim, se prepara. Haverá fome, se prepara, vai ter terremoto, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu filho, Deus deixou muito bem claro. Eu não estou aqui querendo declarar problemas, eu estou aqui querendo ser realistas e entendermos que apesar de tudo, serão para aqueles que creem 10 dias. O controle de Deus permitirá para quê? Para que Ele venha resgatar uma noiva pronta, preparada, como foi a igreja de Esmirna, que não tenha nada para falar. Versículo 10: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, odiarão uns aos outros. Trair-se-ão mutuamente. Se prepara, meu filho. Aqui perseguição religiosa. Vocês estão vendo aí as coisas se repetindo? Vocês estão vendo a palavra de Deus viva e eficaz e nos alertando e falando conosco? Pastor, mas por que você está falando isso? Hoje aqui nós já estamos tão animados, abriu o culto, justamente por quê? Porque nós temos que entender o princípio de Deus. E o Senhor nenhuma vez falou, nem aqui na sua palavra, do princípio das dores. Também não falou a respeito da igreja de Esmirna: olha, eu vou livrar vocês, fiquem tranquilos, vocês não passarão por isso. Ele falou para a igreja de Esmirna, fala conosco hoje, e assim como Ele tem alertado: vocês vão passar, eu vou capacitá-los. E pode crer, meu filho, que nunca, fala assim comigo, nunca Deus dá um fardo maior do que eu possa carregar. Você crê nisso? Nunca. Isso pode ter certeza, porque Ele está no controle. Ele não nos fez filhos para ver-nos morrer, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu estou falando isso porque nós temos que entender o princípio de Deus nas nossas vidas como igreja, e repreender toda a artimanha do inimigo e tudo aquilo que ele tem feito com muita destreza nesses dias, que é nos intimidar como igreja. Ai, pastor, verdade. O inimigo tem nos intimidado, a cada um de nós, porque nós estamos sendo bombardeados. E não estou dizendo que as coisas que estão falando, que estão colocando aí, não sejam verdades. O que está acontecendo é que o diabo, ele é mestre nisso. Ele pega uma verdade e ele aumenta. E tem muito crente aí sendo intimidado. Eu quero dizer uma coisa, meu filho. Vamos pegar esse exemplo do que estamos vivendo hoje. Existe sim e tem grupos de risco. Amém, meus irmãos? Tem grupos de risco. Inclusive nós estamos tomando todas as providências que é necessário aqui. Ensina em cima daquilo. O que é? Não, eu ainda falta 10 anos. Estamos tomando todas as providências, distanciamento e tal, limite de idade. Tem aqueles que têm algumas doenças crônicas, não poderão estar conosco, isso e aquilo, amém, sabemos disso, e não vamos negar isso, e vamos tomar as nossas providências. Porém, o que acontece, meu irmão? Tem muita gente aí, uns são grupos de risco, outros são desculpas de risco. Aquilo que eu falei do hashtag fica em casa, tá bom, existe sim para alguns. Tem alguns que tem que ficar em casa. Agora eu quero dizer o seguinte, meu filho: estamos aqui reunidos para o nome do Senhor. Estamos aqui tomando todas as medidas que são necessárias, como em qualquer outro local público hoje que está sendo permitido. Amém, meus irmãos?
E vamos a seguir até que impeçam. Se impedir, nós vamos orar e Deus vai mover. Mas eu quero que você entenda, meu filho, que Deus aguarda e espera uma atitude proativa nossa. Porque se você, vamos supor, uma pessoa é grupo de risco, ela é grupo de risco aqui na igreja, é grupo de risco no supermercado, é grupo de risco no banco, é grupo de risco em qualquer lugar, é grupo de risco no trabalho. Não existe o que está acontecendo hoje. Ai, para trabalhar eu vou. Agora se for para a igreja, ai, tixim. Ai, pastor, tem gente que você liga, fica puxando coisa que não sabe nem de onde. Ai, sabe o que é? Ai, eu estou resfriado. Ai, meu filho, tudo bem, se você estiver resfriado, ou se você for um grupo de risco, se você tiver mais de 60 anos, ou tiver alguma das doenças crônicas, isso e aquilo, fica em casa. Aí sim, hashtag fica em casa. Mas fica em casa e não sai para trabalhar, não sai para ir no supermercado, não sai para ir na padaria, não sai para ir na peixaria, não sai para ir no açougue, não sai para ir em lugar nenhum. Fica em casa. Por que que para trabalhar pode, e para louvar o Senhor, interceder, pedir, clamar, receber do Senhor, eu não posso? Está vendo como são as coisas? Por quê? Porque nós estamos sendo intimidados. E esquecemos que temos junto conosco no hashtag não deixe de congregar, temos aquele que assina embaixo e fala: não temas. Você crê nisso, meu irmão? Então chega de desculpa, chega de coisinha. Agora, se realmente tem o grupo de risco, fica em casa, mas fica em casa. Não sai e não põe o nariz para fora. Ai, pastor, sabe o que é, pastor? Eu preciso trabalhar, você não sabe, eu preciso viver. Sim, precisa viver. E que tome todas as providências para viver na eternidade também. Porque se bobear, o Senhor tira. Então, quero que você entenda esse princípio de Deus. Não vamos negligenciar, não vamos nos aglomerar, não vamos ficar andando nem abraçando e beijando aqui. Mas nós vamos tomar posse da palavra de Deus para as nossas vidas e sair daqui alimentados para vencer o que o mundo coloca aí fora e o que o diabo tem feito. E não vai livrar o Senhor, Ele não vai. Olha, pode ficar tranquilo, eis que te digo, vem um anjo do Senhor aqui, você estará numa redoma de fé, e o coronavírus vai bater, pum, e vai morrer, não chegará até você. Não, bobeou, meu filho, pega assim. Porém o que Ele aguarda e espera de nós, que façamos o que fizeram aqueles daquela igreja de Esmirna. Sabiam que os romanos perseguiam, sabiam que todos os comerciantes perseguiam, sabiam que os judeus perseguiam, porém eles tomavam as precauções e faziam a parte deles, que era louvar, adorar, reunir-se e glorificar o nome do Senhor, e interceder por aqueles que estavam presos, que estavam sendo torturados, que estavam sendo ali maltratados e mortos. E é o que o Senhor espera de nós. Já teve pessoas que chegaram a falar: olha, pastor, não é por nada, sabe o que é? Eu não vou, porque eu quero ser solidário com aqueles que não podem ir. É solidariedade cristã. Pastor, eu não vou, sabe, no culto. Eu sei que liberaram, eu sei que está sendo tomado, mas é em solidariedade. Eu fico assim chorando em casa, em saber que a irmã fulana de tal tem mais de 60 anos, não vem. Eu choro em casa em saber que tem um irmão, não sei quem, que tem um problema de saúde grave e não pode ir. Então, em solidariedade a eles, eu fico em casa. Fica nada, é desculpa, quer dizer, fica assim, mas é desculpa. Não entende o princípio, não entende o que Deus aguarda, e depois você quer a bênção, você quer a mão do Senhor, você quer o agir do Senhor. E novamente nós vamos entender os princípios de Deus. Aquele que vencer, aquele que ficar até o fim, que perseverar até o fim, será salvo. Fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus não falou isso à toa.
Ele não falou isso achando que, não, fica tranquilo, as coisinhas vão ser maravilhas. Não, ele está falando da mesma maneira que falou. Ele podia ter feito, porque ele pode, ele é todo poderoso, ele podia eliminar todos os problemas em cima daquela igreja de Esmirna, naquele período. Porém, ele deixou. Por quê, pastor? Ele é ruim, hein? Não. Porque ele quer ver, ouvir de nós o que ele viu e ouviu daquela igreja. Não vou negar o Senhor. Amém? Fala assim comigo: eu não vou negar o Senhor. Você sabe o que você está falando, meu filho? Você sabe, você tem certeza que está falando? É bonito falar, né? Negar o Senhor é não fazer aquilo que Ele mandou fazer. E se Ele mandou fazer, nós vamos fazer. E se Ele falou, não deixe de congregar, principalmente quando estiver chegando aquele dia. Que dia é esse? A sua vinda, a sua segunda vinda. Amém? Então Ele aguarda que nós venhamos obedecer. Ai, pastor, mas estava proibido reunir, proibido ter culto aqui junto. Pronto, estava proibido, agora foi liberado. Até quando? Não sei, mas nós vamos continuar orando, intercedendo, Deus sabe. Amém, meus irmãos? Enquanto puder, vamos reunir, tomando as providências, tomando isso, tomando aquilo. Agora, da mesma maneira, assim como em Esmirna, assim como naquele período de 200 anos, o Senhor não segurou os ataques. Ele não vai segurar os ataques hoje, porque Ele aguarda e espera uma noiva preparada, adornada, limpa. E é isso que o Senhor aguarda de nós. E nós vamos, como igreja, declarar a bênção e a vitória. Se você quer ser solidário, se você é daquele time dos solidários pelos que não podem vir, venha para interceder por ele, que não está podendo vir, para que num tempo próximo possa estar congregando conosco. Amém? Agora, se você pode, faça. Não deixe, porque amanhã pode ser tarde. Não vamos deixar de receber. Mas por que tudo isso, pastor? Muito melhor ficar em casa. Eu gostei daquela história de ver pela internet. Porque eu posso participar do culto de pijama, deitado. Eu posso ficar lá, do jeito que eu quero. Ai, que delícia. Não, meu irmão, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz que recebe uma medida de fé. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu tenho a medida de fé. E depois a questão da fé, cada um vai exercitando e essa fé vai aumentando. Amém, meus irmãos? Porém tem algo que o diabo odeia. Ele tem pavor. Ele odeia, até tem pavor, quando os crentes estão juntos e a fé de um junta com a fé de outro, e isso forma um escudo. A própria palavra nos ensina, meu filho, em Efésios 6, que nós devemos manusear muito bem o escudo e quando estamos todos juntos, isso aí, fazendo uma menção rapidinho para nós encerrarmos. Foi uma tática de guerra criada pelos próprios romanos, aqueles que perseguiram o povo de Deus. Eles tinham uma tática. Cadê o Jefinho? Uga, uga. Uga, uga, tartaruga. Lembra? Para quem participou do encontro sabe disso. Ele sabe, o diabo sabe, que eu com o meu escudo estou do lado do outro com outro escudo. Os da frente fecham a frente, os da esquerda fecham a esquerda, os da direita fecham a direita, e os que estão no meio fecham em cima. E criava um grande bloco, chamado no comando romano de bloco tartaruga, um casco, e que ficava impenetrável o ataque dos inimigos. E ali eles iam marchando e iam entrando no exército inimigo, e o inimigo sabe disso, meu irmão. Por isso que ele faz de tudo para que a gente não congregue, porque a minha fé, por pequena que seja, vai fazer diferença e vai ajudar quando nós estivermos juntos. Você crê nisso?
Fala assim: juntos somos muito mais que vencedores. Fica em pé, em nome de Jesus. Para quem não sabe o que é uga, uga, tartaruga, depois você faz aí um questionamento com o Jefinho, que ele é especialista nisso. Em nome de Jesus, amém. Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, estou diante da tua igreja, Senhor, a igreja que o Senhor chamou, e esses a quem o Senhor chamou, eles aceitaram e são do Senhor, e nós estamos aqui para louvor e honra do seu nome. Intercedemos agora nesse momento, Senhor, mais uma vez. Intercedemos pela nossa nação, intercedemos, Senhor Deus, pela nossa família, intercedemos pela nossa casa, intercedemos, Senhor, para que o Senhor continue nos sustentando.